Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. A formiga branca aparece e a Lankin olha para trás, afirmando: essa é a maior. E o Shou Shun constata: primeiro, tinham formigas trabalhadoras, depois formigas soldados para a batalha. Essa deve ser a rainha. Olhe para o seu abdômen, está cheio de espírito da fonte caótica. Engolir tantos faz sentido, ela conseguir furar os pilares tão fortes. Sua força pode rivalizar com a do reino da fonte caótica. Ela encara o prota, que indaga. Ele só engoliu eles, certo? E parte para cima, lançando um ataque, mas ao não conseguir perfurar reflete. Completamente impenetrável. A energia da minha espada parece ter sido absorvida pelos espíritos da fonte dentro. Ela o ataca, lançando alguns poderes nos outros insetos, jogando-os em direção ao prota que medita. Essa rainha pode controlar os corpos das formigas soldados. Ela está me atacando junto com os corpos de formigas. A bolinha multicolorida da Lanking chega, atacando e acertando-a. Os insetos começam a cair enquanto ela adverte: irmão Luogen, tenha cuidado. E ele desvia deduzindo: ainda não passou pelo reforço da fonte caótica. Tem que ter algum ponto fraco. Ele utiliza a visão verdadeira e observa, ponderando: o quê? Sem fraquezas? Como isso é possível? Ele utiliza o olho do coração amplificado e conclui: achei, nas suas costas tem um ponto pequeno. Ele lança alguns ataques acertando-a e revela: os espíritos da fonte caótica estão encolhendo e está funcionando. E a Lankin ataca clamando: Luogen, me deixe ajudar. Ela acerta e o prota ri comentando: não pode mais se levantar, deve estar com dor. E ataca bradando: hora do ataque final. Ele acerta na cabeça enquanto a Lankin relata: uau, pronto. E o Shou Shun celebra: nós a derrotamos, como esperado do irmão Luogen. Tem até alguns ovos de formiga juntos. E o prota questiona: os espíritos da fonte caótica no seu estômago já foram refinados? Se essa rainha tivesse concluído o reforço da fonte caótica, seria uma criatura assustadora. E o Shou Shun avalia: tem tantos, pelo menos 200 ou 300. E o prota sugere: vamos contar elas e dividir igualmente. E a Lankin olha para cima falando: o que é isso, um terremoto? E o prota responde: não, está vindo de cima. Um ataque surge e ele aguenta, ordenando: saia do caminho. E olha para trás avisando: a caverna está colapsando, fique perto do Shou Shun. E ela concorda: tudo bem. A espada cai no chão e ele formula: é o fogo divino do corvo dourado, mas não é Feng Jie. E a mulher de asas chega comunicando: nós te achamos. Sua sorte acabou, Luogen. E ele as observa esboçando um sorriso e declarando: eu acho que é a sua sorte que acabou, afinal, até a senhora Feng do seu ninho não é impressionante. E a garota se irrita retrucando: arrogante. E a outra orienta: Lingze, lide com os 2 discípulos do Palácio Divino. Eu vou tomar conta dele. E a Lingze parte para cima gritando: certo. E a senhorita Lankin prepara a bolinha, atacando-a, mas a Lingze desvia, provocando: truque barato. Mas ela é acertada no rosto gemendo, enquanto o Shou Shun elogia: bom trabalho, Lankin. E a Lanxin afirma: eu não sou fácil de lidar também. Chega mais perto e eu não vou me segurar. E a Lingze cerra os dentes de raiva, soltando: você ousa me ferir? Isso é imperdoável. Ela olha para trás. Uma chama enorme aparece e ela se espanta. O quê? A outra sai de dentro das chamas, batendo na parede e esbravejando: Lingze, corra! Ele é imune à chama divina. E a Lingze cerra os dentes partindo, e o prota berra: tentando correr? Ele a persegue, e ela se vira rindo e vociferando: o vento está começando, a sorte está do meu lado. O que acha? O vento é o nosso lar. O prota é puxado enquanto a outra chega expondo: vamos acabar com ele no vento. E ela utiliza o token, atacando e bradando: lança do cristal divino. O prota é acertado, enquanto a mulher pasma: o quê? A minha lança se partiu, eu não posso atingir ele. E o prota cerra os dentes supondo: até se a solução da pedra selada pode proteger ele, como ele irá me contra-atacar com esse vento? E a Lingze puxa um arco exclamando: veja meu arco do céu do sul. Ela o ataca proferindo:
Tire o Céu do Sul. Ele é acertado no peito e considera. Solução da pedra de selar. Condensar. Uma explosão acontece, o prota geme sendo jogado para trás, e a Lingze constata. Isso. O arco do Céu do Sul é a minha arma mais forte. Ele só tossiu um pouco? E a outra indaga. Como o Palácio Divino pode produzir um monstro assim? E a Lingze prepara outro ataque garantindo. Você bloqueou uma flecha, mas eu não acho que pode bloquear mais duas. E o prota utiliza o artefato e a pena, sentenciando. Já chega. Eu não deveria ter me segurado contra vocês. Ela o ataca, e ele encara o poder. Asas aparecem, e ele parte para cima, enquanto a Lingze interroga. O quê? Ele também tem asas? E a outra observa. Até nós só podemos voar com o vento, mas ele está voando contra. E o prota com a espada em mãos professa. Suas bruxas do corvo dourado e sua arrogância, eu já vi no estado de Guanshan. Ele parte para cima delas, passando entre meio delas, e as duas são decapitadas em simultâneo, enquanto ele expressa. Seu destino será o mesmo. Imagina, só de pegar emprestado uma pena do Deus das Asas, eu posso me mover livremente nesse furacão de milhas da força divina. E a cena então se volta para a líder Feng. Ela se espanta cogitando. Yao Yin e Lingze perderam? E o mestre Qiu fica confuso com a súbita intenção assassina. E o cara mais ao lado especula. Talvez quando Luo Zhen entre na área central, ele enfrentará uma tempestade de sangue. Provavelmente foi coisa de Luo Zhen. E o mestre Qiu questiona. Por que a senhora Feng está me encarando? E suspeita. A tribo dos Corvos Dourados tem o sangue conectado. Deve ser que algum membro importante foi morto. E a cena se volta para 5 minutos depois. O prota volta e a Lanqin, felizinha, fala. Uou! O irmão Luo Zhen ficou tão incrível com as asas. E o prota esboça um sorriso informando. É só uma habilidade de um token do outro porto. E o Shou Shun revela. Xiaoqing tem todos os espíritos caóticos. É um total de 300. E o prota conclui. Ótimo, vamos dividir eles e ir para a área central. E a cena então se volta para meia hora depois, onde o prota relata. Essa montanha parece que foi banhada de fogo com marcas de espada em volta. Deve ter acontecido alguma grande batalha aqui. Tem uma caverna, vamos dar uma olhada? E a cena mostra um monte de corpos, e o Shou Shun passa por eles observando. Isso, a caverna está cheia de corpos. O que aconteceu aqui? E a Lanqin lamenta. Oh, tão cruel. E o prota fica confuso expressando. E o chifrudo berra. Ah, quem está aí? E o prota encara comentando. Eu não estou aqui para te matar. O que aconteceu aqui? E o cara explica. Um humano chamado Deus Demônio entrou aqui e começou um massacre. E o prota raciocina. Deus Demônio? E o chifrudo acrescenta. O token do outro porto dele é estranho. É um mundo, e naquele mundo ele está em seu ambiente e todo mundo. Se não fosse pela minha besta da falsa morte, eu teria morrido também. E o Shou Shun lembra. Eu me lembro que o mestre da montanha Taimin tinha um token do outro porto que trazia um mundo especial, mas só os mais fortes do mundo mãe podem possuir algo assim. E acrescenta, irmão Luo Zhen, por que você liberou o Deus? E o prota confessa, eu só estava cumprindo uma promessa. Nunca pensei que sua natureza iria continuar a mesma, ou até pior. E menciona, vamos parar de falar dele. Eu sinto um companheiro se aproximando, e a cena mostra a princesa Feng Jie escapando e elucubrando. Espíritos persistentes. Se não tivesse presa com as bruxas do Corvo Dourado por muito tempo, eu não me esconderia desses membros da tribo Youxiong. E o cara vem atrás dela dizendo, Feng Jie, sua força é certamente formidável. Por que evitar lutar? A espada vem em direção a ela, mas é rebatida pela bolinha da Lanqin, e ela arregala os olhos exclamando, Luo Zhen? E se joga no colo dele, afirmando, finalmente eu te achei. E ele constata, está tudo bem agora. E a Lanqin fala, irmão, e o Rose expressa, Xiaoqing, graças a Deus que você está bem. E o cara, pegando sua espada novamente, gira relatando, os reforços chegaram bem na hora. E o prota retira a espada fazendo barulho de desgosto e comentando, tribo Youxiong, já é hora de vocês pagarem o preço. Ele parte para cima,
E a cena se volta para alguns segundos depois, onde o prota pergunta: Feng Jie, quantos espíritos caóticos você coletou? E ela responde: só 3. Os espíritos da fonte caótica se juntam no pico principal em volta das 4 montanhas. Eu não cheguei lá ainda, então eu só coletei um pouco. E o Shou Shun explica: cada espírito da fonte caótica é uma entidade independente. Eles devoram e crescem, e seu corpo principal está no pico principal. E ela complementa: agora, o corpo principal está se fortalecendo, fazendo com que o pico principal fique mais perigoso. E o prota define: então vamos ir para a montanha no pico principal primeiro. E imagina, Yanê, onde você está? E a Xiao Xuan, ela esteve parada em um lugar no noroeste por muito tempo, precisamos achar ela. E a cena se volta para 3 horas depois, onde o Shou Shun questiona: Xiao Xuan está nessa caverna subterrânea? E o prota confirma: sim, a sua impressão da alma está ficando mais perto. Eles observam o local e a Lan Qin nota: uma montanha de corpos? E a princesa Feng Jie indica: tem discípulos do Palácio Celestial. Aquele é Ye Shang e Gao Guzhen. E o prota, boquiaberto, analisa: o irmão Gao caiu, mas a impressão da alma de Xiao Xuan, ela está no meio deles. Ele tira alguns corpos, constatando e murmurando: Xiao Xuan? E o Shou Shun responde: achamos ela parece estar bem. E a Feng Jie comenta: ela deve estar selada por aquele cobra de 4 pernas na cabeça dela. E o prota agarra o bichinho, acabando com ele, e ela começa a abrir os olhos, abraçando o prota e lamentando: Luo Zheng é o cara do seu mundo interno. Ele matou todo mundo, e eu não consegui derrotar ele também. E o prota confirma: eu sei. E o Shou Shun indaga: por que o deus demônio poupou a princesa Ling Xuan? E o prota explica: foi intencional, para me provocar. E reflete: dar liberdade a ele foi um erro incrível. Ele deve voltar ao mundo interno. E a cena mostra outro local. Alguém questiona: vamos achar os outros membros da raça 9 Li e depois ir para a região central, certo? E é mostrado um ratão, que saúda: finalmente te achei, Lord Luo Zheng. Eu sou Hui Shen. Posso convidar você e os seus companheiros para explorar o Pico do Leste juntos? E o prota concorda: parece que você tem olhos e orelhas aqui também. Tudo bem, mas eu gostaria de perguntar sobre 2 coisas primeiro. E o rato informa: é a Lu Yan e o deus demônio, né? Lu Yan entrou no Pico do Oeste com as pessoas da montanha Li, e o deus demônio está no norte. E o prota interroga: ele está indo para o Pico do Norte? E o rato esclarece: não, ele está massacrando pessoas. A princesa Di Xuan do clã Menglin, a criança Tian Han do clã Semu, todos morreram por suas mãos. E o prota pondera: ele não está aqui para juntar espíritos da fonte caótica, ele só está aqui para matar. E a cena se volta no pé do Pico do Norte, onde o deus demônio aparece, e o cara à frente dele suplica: por que está atrás de nossas vidas? Nós nem temos nenhum espírito da fonte caótica. E o deus demônio, com um sorriso maléfico, justifica: só quero escutar um som, o Jing, é tão bom. E cortando-os acrescenta: e é um pouco satisfatório. E o garotinho chega pedindo: deus demônio, posso golpear? E o deus demônio nega: não, só as vítimas contam. Só assim eu posso escutar o som da recompensa, o som de ficar mais forte. E a cena se volta para 4 horas depois. Na caverna do Pico do Leste, o prota lança um soco, quebrando algo, reclamando: nós procuramos tanto tempo no Pico do Leste e não achamos nenhum espírito da fonte caótica. E o rato lamenta: até a entrada estava cheio deles nos últimos anos, mas agora eles se moveram todos para o pico principal. A cena se volta para fora do mundo da fonte caótica, onde o rato relata: de acordo com nossas informações, a maioria dos seres foram mortos pelos deus demônio do navio negro. E o outro lastima: por que tantas das minhas pessoas morreram e ainda tem um vento misterioso lá dentro? O que está acontecendo? E o Fuxi aconselha: você só pode torcer que os que sobraram consigam algo no mundo da fonte caótica. Afinal, essa é a última vez que o mundo da fonte caótica vai abrir. E o outro pergunta, surpreso: que? Soberano humano? Você quer dizer que não podemos entrar nem mais em uma década? E o Fuxi, tomando a bebida, declara:
Essa pergunta eu não tenho obrigação de responder. E a cena se volta para a área central. É mostrado a Ling Yun da montanha Li, perguntando: Irmã Yanner, você está pensando no seu irmão de novo? E ela fecha os olhos, advertindo: o pico principal tem 9 cavernas e 19 veias, cada uma é perigosa. E a Ling Yun tranquiliza: seu irmão é uma figura bem perigosa. Ele vai achar um jeito. Não se preocupe. Até depois de juntar espíritos da fonte caótica o suficiente, ainda temos que capturar a formação para refinar eles. Então, quanto antes terminarmos, melhor. E a Yanner concorda. Certo, vamos para o pico principal agora. E a cena se volta para meia hora depois, no grupo do Prota, onde o rato anuncia: nós chegamos. O pico principal tem 9 entradas, cada uma com 2 caminhos, um indo para cima e outro para baixo. E o Prota decide: vamos subir primeiro. E a cena então se volta para 5 minutos depois, onde o Ruze questiona: o pico principal não parece diferente do pico leste? E o rato aponta: tem diferenças. Os ratos de pedra que eu enviei para escoltar o pico principal, todos morreram. O rato de pedra desapareceu aqui. Lord Luo Zhen deve ter cuidado. E o Prota assegura: tudo bem. Ele lança um soco e avalia: é frágil, não tem nada aqui. E o rato estranha: estranho, o rato da pedra perdeu o contato aqui. E o Prota ordena: vamos continuar andando. Eles continuam em frente, e a Cabelinho Azul olha para o lado, assustando-se. Ah, que som foi esse? E o Ruoze alerta: olhe, as estalagmites estão crescendo sozinhas. O Prota lança um ataque que não surte efeito e deduz: nós não podemos quebrar elas. Talvez tenha um espírito da fonte caótica nas estalagmites mais novas. Todos, corram para cima. As estalagmites começam a crescer, indo em direção a eles, e o Prota desvia gritando: cuidado! É mostrado o rato desviando, e a princesa Fengge correndo em meio às estalagmites. A senhorita Lan Qin ia ser pega por uma, mas o Shou Shun a defende, ordenando: Xiao Qin, vai para o lado. E a Lan Qin se espanta. A cena mostra as estalagmites, e o Prota constata: já está bloqueado no caminho que viemos. Isso foi por pouco. E a Cabelinho Azul pergunta: Luo Zhen, o que você está fazendo? E o Prota explica: essas estalagmites são estranhas. Ele toca nela e conclui: frágil como esperado. Os espíritos da fonte caótica devem ter parasitado, usando as estalagmites e crescendo e nos atacando. E o rato completa: entendi, mas por que elas pararam? E o Prota especula: talvez eles estão pensando em outra maneira de lidar com nós. E do nada, um bonecão surge, na verdade, vários deles. E o Prota ironiza: ah, como esperado, outro truque. Agora eles são homens de pedra. E o rato observa: os espíritos da fonte caótica são inteligentes. Quem sabe que tática eles vão usar depois. E a princesa Fengge sugere: parece como uma estratégia. Poderia ser a mãe controlando eles? Um bichão de pedra surge, socando o Prota. O Prota desvia e lança um corte. E com um sorrisão no rosto, provoca: tão duro, quantos estão escondidos aqui dentro? Ele utiliza o olho, observando e analisando. A fraqueza dele é aqui. Ele ataca, bradando: técnica da textura da espada quebrada. É mostrado um espírito e ele constata: só um, e pondera: um vermelho, está com raiva de mim. O espírito chega perto do Prota, explodindo, e o Shou Shun pergunta, surpreso: os espíritos da fonte caótica no pico principal podem se autodestruir? Ele cai no chão, e a Cabelinho Azul pega-o, afirmando: cada pedra gigante só tem um. E o Prota suspeita: eu sinto que tem alguém nos observando. E a cena então se volta para a Yanner. Ela ordena: destrua. Vários espíritos caem, e ela pega-o, calculando: nós só juntamos uma dúzia e pouco depois de entrar no pico principal, é praticamente uma gota no mar. E a cena se volta para o cume do pico principal. É mostrado o corpo-mãe e o olho gigante. E uma voz surge, avaliando: aquela mulher humana com a linhagem nua, que cultiva o verdadeiro significado das palavras divinas, não é nada mal. E o corpo-mãe comenta: incluindo ela, eu escolhi 11 alvos. E você? E o olho revela:
Eu estou interessado nele. Interessante, ele se fundiu com o olho da vontade. É um do meu tipo. E o corpo-mãe questiona receosa. Você tem certeza que conseguiremos escapar em segurança? Existem seres supremos esperando fora do mundo da grande fonte caótica. E o olho faz um barulho de desgosto, retrucando. É somente o Fuxi, o humano soberano. Ele não vai conseguir nos parar sozinho. E meia hora se passa. Alan Kim informa. Nós coletamos um pouco mais de 90. Não é suficiente para ir. E o Prota orienta. As centenas de milhares de restantes devem estar escondidas no pico principal. Vamos achar eles enquanto exploramos. Eles chegam em um local, a cena mostra alguns desenhos e o rato indica. Nós estamos na metade do caminho do pico principal. E a Cabelinho Azul compara. Esses padrões, eles parecem com esculturas no templo sagrado de Malva. E o Prota observa, especulando. O templo sagrado de Malva, será que os espíritos da fonte caótica estão conectados com o olho demoníaco sombrio? E o Shou-Shun aponta. As outras passagens devem conectar com as outras 8 entradas na base do pico principal, mas não tem caminho para cima aqui. E a princesa Feng sugere. Os espíritos da fonte caótica devem estar mais para cima. Deveríamos só quebrar as paredes de pedra. Eles continuam. É mostrado um grupo. E o Moijian levanta a mão chamando. Irmão Luo. E o Prota chega perto, cumprimentando. Irmão Sênior Mo, finalmente te encontrei. E alguém surge comentando. Que interessante. É um cara com um bastão que afirma. Não precisa se preocupar mais. E o Prota encara. Desafiando. Raça dos ursos e raça dos corvos dourados, vocês realmente não desistem, hein? E a garota em cima do cara pergunta. Tio, será que nós agimos? 2 alvos de alto nível estão bem aqui. E o tio dela aconselha. Espere um pouco, mas a prioridade principal são os espíritos da fonte caótica. Não podemos sair de mãos vazias. E o cara com a lança ameaça. Se a raça Shenlong não agir, eu vou. E a irmã do Prota chega, levantando a mão e avisando. Irmão! E ele reconhece. Ah, Yanner! E ela chega à frente dele, ameaçando. Se você ousar machucar meu irmão, a montanha ali irá lutar até o fim. O cara se irrita, fazendo um barulho de desgosto, e ataca, bradando. Lança do demônio devorador de almas. As asas aparecem no Prota, e ele a ajuda a desviar, ameaçando furioso. Ousa machucar minha irmã? Você está querendo morrer? Ele vai em direção ao cara rapidamente, e o Fortão pondera. Esse Jian é bem impossível. Lutar aqui só vai atrapalhar nossa caça aos espíritos de fonte caótica. As imagens na parede brilham, e Alan Kim começa a gemer. Ah, que terrível! A Cabelinho Azul reclama. Tão doloroso! E o outro pergunta confuso. O que é isso? E o Prota conclui. É um olho demoníaco sombrio. O poder dele é ainda maior do que quando eu o encontrei no templo sagrado Malva. Nós precisamos nos apressar. Técnica da Floresta do Coração. E o olho comenta. Ah, finalmente alguns candidatos adequados. Não posso deixar eles se matarem. E o corpo-mãe questiona. Mas agir de repente não vai deixar eles em alerta? E o olho concorda. Você está certo. Melhor não assustar eles. Ele para de utilizar o poder. E Alan Kim percebe. De repente eu me sinto normal. E a garota pergunta. Tio, o que foi esse poder de medo? E o tio dela explica. São os olhos demoníacos sombrios. Era uma força poderosa no passado, mas sua força não durou bem no outro porto. E agora eles todos estão quase extintos. Estranho, por que ele iria aparecer aqui? O cara se espanta e o Prota suspeita. No momento que eu ia matar essa pessoa, eu fiquei com medo. É só uma coincidência? E o Fortão chega perto do outro, aconselhando. Controle seu temperamento. Esse é o pico principal. E o cara faz um barulho de desgosto e olha para o lado resmungando. Deixarei eles viverem por mais um pouco. E a garota questiona. Por mais que a província da neve congelada seja uma região pública, ainda está no controle da montanha ali. Essas anormalidades no mundo da fonte caótica, seu povo Nua já sabia sobre isso? E a Yanner revela. Os espíritos da fonte caótica não estão mais sob o nosso controle. Essa é a última vez que o mundo da grande fonte caótica vai abrir. E o pessoal se espanta. Um deles exclama, o quê? E o outro diz, incrédulo.
Não pode ser. E o outro, boquiaberto, constata: então, essa é a única chance de alcançar o reino da fonte caótica? E o prota pergunta: Yanner, espíritos da fonte caótica não deveriam se reproduzir infinitamente? E ela olha para ele, esclarecendo: sim, mas o corpo principal deles está no outro porto. A montanha ali já teve a habilidade de controlar eles em uma área dentro do mar da fonte caótica no outro porto. E fechando os olhos, admite: mas agora esse controle foi perdido. Então, toda fusão com o espírito da fonte caótica no mundo-mãe significa menos um espírito. E o cara questiona: e esse padrão aqui? E ela responde: eu não tenho certeza sobre isso também. De qualquer forma, se você quer alcançar o reino da fonte caótica, é melhor cuidar de suas habilidades. E alguém surge, é o deus demônio, que chega zombando: você é bem rápido, Lu Zheng. E o prota retruca: Deus demônio, você não deveria ter usado a Ling Xuang para me provocar. Não, você não deveria nem mesmo ter existido. E o Deus demônio ri, declarando: minha existência não é algo que você decide, nem mesmo esse ciclo do caos pode ditar ela. Eu estou destinado para transcender, isso é tudo, e você está destinado para ser meu primeiro passo. E o cara se espanta, refletindo: o que deu tanta confiança para ele? O navio sombrio nunca foi tão arrogante. E a Yanner intervém: ei, ser secundário, e ataca, ordenando cale a boca. O deus demônio é acertado e se espanta, confuso: não posso mais falar? E ela continua: desrespeitando o seu criador, andar em um navio terrível e falar besteiras, me deixe te mostrar o poder do meu espírito da palavra, para te fazer calar a boca. O deus demônio se irrita e parte para cima, sorrindo que nem um louco. O brilho surge novamente. Ele sente algo, caindo de joelhos e tocando o rosto indaga: o que é essa coisa? E o garotinho chega dizendo: Lorde Deus Demônio, qual é o problema? O brilho desaparece e o prota comenta: acalme-se. O que quer que haja entre a gente, nós vamos decidir depois que sairmos daqui. E o Deus Demônio arfa de cansaço e encara, refletindo: aquele poder de medo deve ser algo escondido dentro do pico principal. Que merda. E o prota pondera: o olho demoníaco sombrio só tomou o Deus Demônio como alvo, realmente está querendo parar a luta. Algumas explosões acontecem acima, e alguém anuncia: olhe, uma escada está se formando no topo. E a Cabelinho Azul observa: isso significa que nós temos que subir. E o prota adverte: se eles estão nos convidando, deve ser uma armadilha. E o Deus Demônio desdenha: quem liga para a armadilha? Não seria mais fácil quebrar o pico principal? E a garotinha provoca: você realmente é ousada, montanha ali, não concorda? E a garota da montanha ali justifica: a montanha ali só nos orientou a agir como acharmos melhor. E o corpo-mãe questiona: por que eles não estão falando? E por que estão recuando? Será que estão com medo e se retirando? Um poder surge acima, e o olho alerta: isso não é bom. Um corte surge e o corpo-mãe rosna: eu estou puto. Eles não só desviaram da armadilha, mas ainda cortaram diretamente o pico principal. E o olho assevera: não se preocupe, se eles querem espíritos da fonte caótica, eles vão ter que lutar no caminho. A cena mostra o prota lançando um ataque, e os outros também. Eles acertam, e alguém brada: todos se juntem para quebrar o cume do pico principal. E a Yanner ataca gritando: linhagem da sombra dos Nuar. Os cortes aparecem acertando, e o prota esboça um sorriso, concluindo: sem depender de tokens do outro porto, ela liberou o poder de milhares de megatoneladas divinas. Yanner cresceu tanto na montanha ali, e o garotinho olha para o lado perguntando: Lorde Deus Demônio, você não vai se juntar? Com sua força nós poderíamos quebrar facilmente. E o Deus Demônio retruca: para quê? Olha, já está quebrando. E um cara ordena: todo mundo continue. E o outro constata: como esperado, os espíritos da fonte caótica estão no topo. E o corpo-mãe reclama: essas malditas pestes, se isso continuar, nós perderemos força e só ficaremos mais fracos. Uma rachadura aparece e alguém vibra: quebrou. E o olho ameaça: agora que vocês nos forçaram para fora, não pensem que podem escapar. Medo, trama e terror. O poder surge neles e a Cabelinho Azul nota: está acontecendo de novo, mas dessa vez está mais fraco. E o prota avalia:
O olho demoníaco sombrio e o corpo-mãe querem se livrar de nós. E a cena mostra o Deus Demônio observando de longe. E o garotinho comunica: Lorde Deus Demônio, nós parecemos não ser afetados pela influência do olho gigante. E o Deus Demônio esboça um sorriso, zombando, fora do alcance dele. Não importa quão forte o Tolkien do outro porto seja, seu poder tem limites. E a cena se volta para a província da Neve Gelada, onde o Fuxi murmura: interessante. Realmente impressionante. Como um Tolkien do outro porto pode descer sem ter um usuário? O nível da camuflagem é impressionante. Se eu não tivesse usado o disco de 8 trigramas para calcular, eu não teria detectado isso. A cena mostra uma rachadura. Uma mão surge na rachadura e ele declara: Me deixe ver o que você está planejando. E o Prota orienta: Todos, concentrem-se e saiam de seu controle. A princesa Feng Jie cerra os dentes, sombria, e declara: Eu vou tentar. E o corpo-mãe cobra: Você vai agir ou não? E o olho confirma: Entendido. O corpo-mãe acelera rapidamente, enquanto o cara alerta, gritando: Saiam do caminho! O corpo-mãe acerta o chão, enquanto o olho critica: Até seu corpo-mãe e os espíritos da fonte caótica só sabem criar crateras? E se vira, inquirindo: Hã? O Prota aparece, e o olho ataca, acusando: Você ousa me emboscar? O Prota utiliza o escudo, defendendo-se. E a Yanner brada, atacando: Chuva de coragem! Bolas verdes vão em direção ao olho, perfurando-o. E o olho foge enquanto Yanner provoca: Olho feio, não corra. E o Prota questiona: Esse plano foi feito especialmente para lidar com o olho demoníaco sombrio? E ela confirma: Sim, é um tesouro do outro porto. As gotas que ela solta desfazem o medo. E o Deus Demônio aparece, cobiçando: parece útil, dê ele para mim. Ele estende a mão, mas um corte surge, avisando, gritando: Fique só sonhando. E o Deus Demônio contra-ataca, rugindo: Energia do Dao unificado. E ela afirma: Eu não vou te deixar pegar. Uma explosão acontece e o Prota aparece na frente dela, encarando e analisando. A energia do Dao unificado dele parece ter algo misturado. O que é esse arco branco de luz? E o Deus Demônio aperta o punho, vangloriando-se. Inacreditável, né? Para cultivar a energia do Dao unificado até esse nível, eu tenho que lhe agradecer. Afinal, a maioria dos mundos inferiores das pessoas não tem tantos Daos unificados. Você não sabia? Seus tão falados 3.000 Daos divinos estão incompletos. Em breve eu vou te mostrar o que uma energia do Dao unificado perfeita se parece. E balança a mão, lançando o ataque. O Prota não se defende e aparece ao meio da fumaça, enquanto o Deus Demônio se surpreende. Sem dano nenhum? Como esperado do meu criador. Você viu claramente, os segredos escondidos no Dao divino só podem ser descobertos por mim. E o Prota adverte: se eu fosse você, eu não iria usar essa energia. Afinal, seu Dao divino unificado não é perfeito, e exibi-lo só vai atrair olhos indesejados. E o Deus Demônio abre os braços, alardeando: Eu já juntei 2.999 Daos divinos. Eu estou apenas a um passo da perfeição. Só está faltando o Dao divino do trovão profundo. E o Prota encara revelando: Você nunca vai dar esse passo, porque as falhas no seu Dao divino unificado não estão limitadas a um único Dao divino. E a cena se volta para a província da Neve Gelada, onde o Fuxi indaga: Falhas? Não é só uma? Os 3.000 Daos divinos se originam da energia do caos. Caos se divide em Yin e Yang, que se transformam em 5 elementos, dando origem a tudo. As energias puras derivadas dessa energia formam a essência dos 3.000 Daos divinos, que são a fundação da energia do caos. Se falhas existem, isso não significa que o mundo do caos inteiro está falhando? E o Deus Demônio pergunta: Como você sabe disso? E o Prota sorri replicando: E isso importa? O Deus Demônio se irrita e rosna. Não importa mais. Ele faz uma espada e ameaça: Assim que eu te devorar, eu vou descobrir. Mas ele sofre com algo, gemendo. E lastima. É um poder do medo? Aquele olho irritante. Ele cerra os dentes praguejando: Lugen, eu vou lidar com você depois. Ele parte com tudo. E a Yanner sugere:
Irmão, nós devemos ir atrás dele. E o Prota pondera. Sem pressa. O olho está ajudando o corpo-mãe. Vamos lidar com ele primeiro. O olho se espanta e vocifera. Vocês dois bastardos acham que conseguem lidar comigo? Que loucura! E a Yanner garante. Seu truque não vai funcionar comigo. O Prota lança um corte comandando. Técnica da textura da espada. E a Yanner conjura. Selar. Um tecido vem, selando e diminuindo, trazendo em direção a ela, que promete. Olho maldito, eu vou te levar comigo para a montanha ali. E a cena mostra o corpo-mãe sendo preso. O Ruose puxa-o, anunciando. Finalmente o capturei. E a garota de cabelo azul, utilizando o token do outro porto, invoca. Flores gêmeas. Ela se duplica e ataca. Ataque da espada da origem do espírito. E a Fenge ordena. Guerreiro do Morro de Pedra. Eles atacam, uma explosão acontece e o corpo-mãe é dividido em várias bolinhas. Alan Kim, ao observar isso, comemora. Tantos espíritos da fonte caótica. Que lucro! Os caras começam a absorvê-lo e ela se espanta. E o cara olha para ela zombando. Eu não vi vocês duas lutarem por isso. E ela se irrita, ordenando. Você, raça Shenong, nós lutaremos por isso, devolva. E a princesa Fengge ameaça. Você quer morrer? E o cara responde, meu Deus, pena que não estamos assustados. Eles são acertados e o corte passa por eles, enquanto o outro indaga. O quê? A luz da espada só atravessou o corpo deles? É o Shoushun que deduz. Por acaso é uma pedra misteriosa do Reino Sombrio? Assim que ativada, deixa o usuário e quem está perto em um estado imune a ataques. E o cara ri, desafiando. Tente de novo. Eles são acertados e lamentam. Impossível. Quem pode quebrar meu reino das sombras? É o Prota, que afirma, eu. Apenas um golpe, palma da estrela caída. E a Fengge pergunta, como você fez isso? E o Shoushun explica, energia misteriosa, é de um nível mais alto e extremamente difícil de lidar. E o cara implora, tomem os espíritos da fonte caótica de volta. Por favor, não me matem. E a Fengge se irrita, ameaçando. Se você ousa roubar de mim, você tem que estar preparado para morrer. E alguém aparece, ponderando. Pessoal, como temos um inimigo tão forte, por que deveríamos lutar entre nós? O Prota o encara e acusa. Foi a raça Shenong que nos roubou primeiro. Ou desistem de suas vidas ou paguem um adicional de 2.000 espíritos da fonte caótica. E o Fortão decide. Peguem-nos. Estamos saindo. E o Shoushun comenta. Esse cara é bem direto. E o Prota anuncia. Próximo é o corpo-mãe, e avisa, o vento está voltando, e o Shoushun orienta. Vamos para a formação, rápido. Eles adentram a formação, e alguém diz, a barreira da formação é muito segura, vamos esperar o vento parar antes de sair. E o corpo-mãe ri, zombando. Formigas estúpidas, vocês acham que se esconderem na formação os deixará seguros? Ela acerta uma formação, quebrando-a, e a princesa Fengge constata. O corpo-mãe destruiu o escudo da luz da formação, e a Cabelinho Azul questiona, não era para ser impenetrável? O corpo-mãe continua a destruir e ameaça. Eu vou deixar vocês entenderem o que é o desespero em seu verdadeiro significado. E alguém alerta, está vindo. É a Cabelinho Azul que grita, direto na gente. E o Prota, utilizando as asas, tranquiliza, não entre em pânico, eu vou tirá-lo daqui. Ele lança um golpe, desafiando. Coisa estúpida, venha até mim. E o corpo-mãe rosna. Não fique muito arrogante. A cena mostra um outro domo, e o cara lá dentro pragueja. Maldito Lu Gen! Ele está tentando trazer o corpo-mãe até nós? É mostrado o corpo-mãe acertando a barreira deles e o cara é jogado gritando. Você vai pagar por isso. E o Prota vai em direção aos outros, e o Fortão sugere. Lu Gen direcionou o corpo-mãe até a raça dos ursos, e agora ele está direcionando para a raça Shenong. Em vez de ficarmos parados, deveríamos atacar primeiro. E a garotinha oferece. Me deixe te estabilizar primeiro. Ela utiliza um poder nele, cobrindo-o de cabelo, e informa. Tudo pronto, tio. O vento não vai te derrubar mais. E ele se prepara, anunciando. Grande vazio. Um poder surge na cabeça dele, e ele decreta. Domínio extremo. O Prota tenta se aguentar, reclamando. Um vórtice está me puxando. O corpo-mãe é puxado enquanto geme. Ah, meu corpo! E a garota de cabelo azul indaga. Onde o Lu Gen foi? Eu não consigo sentir a marca da alma dele.
e a Feng questiona: ele consegue usar habilidades divinas espaciais no mundo da fonte caótica? E a Yanner chega, exigindo: o que você fez com meu irmão? Me devolva-o. E o Fortão responde: eu dobrei aquele pedaço do espaço e ele foi completamente exilado por mim. Em outras palavras, Lu Zhen não existe mais. E a Yanner nega: impossível, libere-o ou vou fazer você pagar por isso. E a garota de cabelo azul ameaça: o Palácio do Céu Único não vai deixar você escapar também. E o Fortão se irrita, avisando: se você quer me atacar, esteja preparada para a morte. E a princesa Feng ordena: cale a boca. Elas atacam enquanto ele se defende, e ela questiona: como ele é capaz de usar o grande teletransporte dentro do mundo da fonte caótica? Várias garotas de cabelo azul aparecem e ela conjura: 6 fantasmas da origem. Ele começa a destruir os fantasmas e encara ameaçando: da próxima vez eu vou esmagar seu pescoço de verdade. Mas ele fica confuso ao ver uns bichos verdes no pé e pergunta: o que é isso? E o deus demônio elogia: suas técnicas são fascinantes. Eu amaria ver quantos truques sua habilidade divina de espaço tem. Um domo aparece em volta, e a Lan Xin pergunta: o que está acontecendo? E o cara indaga: isso é a encarnação de um mundo. Que civilização te deu isso? E o deus demônio sorri, revelando: você é realmente incrível. Sabe até que uma civilização está me ajudando. Me deixe te mostrar as habilidades que este mundo me deu. Ele começa a crescer, e a Yanner se espanta, indagando: Sombra dos Nua, como ele é capaz de usar a habilidade da minha linhagem divina? E o Ruoze pondera: isso são as 3 cabeças e 6 braços da nossa raça Novili. E o Shou Shun observa: depois de encarnar o mundo, parece que ele pode utilizar as habilidades das linhagens divinas de quem está presente. Então, tem outro Novili aqui, e a Yanner utiliza o poder do povo Nua, desafiando: como ousa roubar minhas habilidades? E o deus demônio zomba: que piada! Ele contra-ataca destruindo o poder, e a Ling Yun constata: isso é impossível. A sombra dos Nua da Yanner é do maior nível, como ela pode ser derrotada? E o deus demônio ri, ameaçando: por mais que eu só possa ter suas habilidades temporariamente, se eu matasse você, eu não as teria para sempre? Ele ri, e o cara reflete: eu sumi com o Lu Zhen somente para encontrar um problema ainda maior? E o deus demônio pergunta: E a garotinha oferece: tio, eu vou te ajudar. E ele alerta, gritando: Mumu, não! Ela é acertada no peito, gritando: não! E o deus demônio sombriamente adverte: eu não te avisei antes que eu ia te matar? E o Fortão fica completamente enraivecido, rugindo: você? Como ousa matar a Mumu? Ele bate o pé, os bichinhos verdes somem, e ele, extremamente puto, brada: eu não vou te deixar ir. E o deus demônio observa comentando: ele pode cortar o espaço ao redor em fragmentos e usá-los como armas, realmente fascinante. E avalia: a linhagem dele é misteriosa, mas, até quando eu a uso, eu não posso usar 30% do seu poder. E se eu a levasse para o limite? E a cena mostra o Prota, que observa o local, constatando: onde é isso? Esses espíritos da fonte caótica do corpo-mãe também foram sugados? É melhor eu guardá-los no meu anel primeiro. E conclui: eu estou preso em algum espaço isolado? E a bolinha verde aparece corrigindo: não é isso. Aquele cara usou uma habilidade divina real única de um deus antigo. Ele é, na verdade, um avatar de um deus do caos antigo. E o Prota se surpreende: o quê? Então, onde eu estou? E a bolinha esclarece: uma explicação breve. Se o caos é um quarto, ele cortou o canto do espaço dentro e mandou para longe. E você está naquele canto do espaço. E o Prota deduz: então eu fui jogado fora do Dao? E a bolinha verde pondera: esse pode ser o caso, mas eu não tenho certeza. E o Prota observa, decidindo: de qualquer forma, eu vou ter que investigar. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!